Nós, Efésios capítulo 5, versículo 18. Amém? Quem não encontrar, pode acompanhar também pela projeção. Bom, Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Feche seus olhos, por gentileza, oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, te exaltamos por tua bondade, por tua graça e misericórdia. Obrigado, meu Deus, porque tens falado conosco por meio dos louvores, por meio da adoração nesta manhã, por meio do ensino bíblico na escola bíblica. E também, Senhor, nós te rogamos, continue a falar conosco por meio da ministração da tua palavra, que será exposta nesta hora. Fale ao nosso coração, Senhor, que ela venha transmitir a nós a tua verdade, a tua vontade, para que assim, Senhor, estejamos no centro do teu querer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Podem sentar, fiquem à vontade. O Deus que vive em nós é o tema desta manhã. É certo que o Espírito Santo, ele age individualmente em cada crente. Age individualmente em cada crente para fortalecê-lo, ajudando a viver de modo que agrade a Deus. É verdade também que o Espírito Santo, ele atua poderosamente nos cultos, dentro das quatro paredes do templo. Glória a Deus. E cremos que o Espírito Santo distribui dons aos crentes dentro dos parâmetros da sua soberania. Não adianta você insistir em ter determinado dom se o Espírito Santo quer que você tenha este dom ou aquele dom. Então, dentro da sua soberania, o Espírito Santo, ele age, né? Ele age. Por exemplo, quisera eu cantar como a irmã Miriam, mas eu nunca consegui esse feito. Mas ele deu um dom para ela. Para mim, ele deu outros. Para nós, ele deu outros dons. Amém. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo é assim, ele age na igreja de todas as formas, de todas as maneiras, né? De acordo com a sua vontade, de acordo com a sua soberania. Mas o Espírito Santo, ele não age somente na vida dos crentes, ele também age na vida dos não crentes. O Espírito Santo, ele opera no mundo também, entre os não santos. Ele age na igreja, mas age fora dela também. O Espírito Santo, ele é um missionário itinerante. Ele não tem para ele limites para a sua ação, não há limites para que ele haja. Então, atuar em nós e no mundo, o Espírito Santo, ele é soberano, ele faz isso. Então, esse Espírito Santo, o Deus que vive em nós, o Deus que mora em nós, ele age de algumas maneiras. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita em nós, sempre com um propósito, sempre com objetivos. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós, primeiro, para convencer. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, Jesus fala assim acerca do Espírito Santo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele convence, de acordo com o texto. O Espírito Santo, ele persuade, porque convencer é persuadir, é levar a entender uma verdade. E aí nesse texto, a palavra convencer também tem um sentido de sentenciar, de expor,
tem um sentido de reprovar. Quando o Espírito Santo age para convencer alguém, o ato de convencer, às vezes, significa reprovar alguém, reprovar os erros de alguém, reprovar a conduta, as atitudes de alguém. E é assim que ele atua. Ele confronta as pessoas, ele confronta o não salvo, ele expõe o seu pecado. Numa época em que sobressai o chamado politicamente correto, o Espírito Santo, ele ultrapassa essa barreira do politicamente correto e vem até nós e diz assim: olha, você está errado nisso, você não pode continuar vivendo desse jeito. Você pensa que está enganando a Deus? Não, você está enganando o seu pastor, que não sabe, que não é onisciente. Você está enganando o seu grupo de louvor, você está enganando a sua liderança, mas a mim você não engana. E aí o Espírito Santo vem e reprova a nossa atitude. Ele nos convence que estamos errados, ele expõe o nosso pecado, ele reprova a nossa rebeldia. Ele mostra o nosso triste fim, aonde nós estamos indo, para onde os nossos caminhos tortuosos estão nos levando. E aí o Evangelho não existe para preencher o ego das pessoas. O Evangelho não existe para que o homem exalte as suas ações. Não existe para que o homem ressalte as suas emoções. Nós não estamos aqui como igreja de Deus para fazer com que as pessoas pensem que elas são a última bolacha do pacote, mas não é isso. Nós estamos aqui para transmitir as verdades do Evangelho, e as verdades do Evangelho mexem diretamente com o nosso ser, com a nossa vida, com o nosso coração. O Evangelho não se enquadra dentro daquilo que nós queremos. Não é o Evangelho que se enquadra dentro das vontades humanas, muito pelo contrário. É o homem que deve se submeter às ordens do Evangelho. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, porque o pecado é perigoso. O pecado é o responsável por todas as desgraças que existem em nosso planeta, por todas as mazelas que alcançaram a humanidade. Pelo pecado, a morte, diz a Bíblia, a morte entrou no mundo. Pelo pecado, o diabo se apoderou das nações. O pecado contaminou as nações. Mas isso não é tudo. Aliás, o pior de tudo isso é que o pecado é tão perigoso que é capaz de nos privar da comunhão com Deus. Ele pode nos fazer perder a salvação. Então, de fato, o pecado é perigoso. E aí, por isso, é preciso que o Espírito Santo venha e nos convença da gravidade do pecado. O pecado é grave. O versículo 8 diz que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence de que pecado? De qual pecado? No texto, ele nos convence, segundo o texto, do pecado da incredulidade. Porque não creem em mim, disse Jesus. Então, ele nos convence do pecado da incredulidade, de acordo com o versículo 9. Só o Espírito Santo é capaz de levar o ser humano a crer em Deus. Ninguém pode crer em Deus, ninguém pode crer em Cristo, se o Espírito Santo não atuar na sua vida. Por exemplo, Saulo de Tarso. Já ouviram falar do Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era um homem importante no Sinédrio. Para estar no Sinédrio não era qualquer um. Para estar no Sinédrio, quem estivesse lá, quem fizesse parte do Sinédrio, era uma pessoa privilegiada. E Saulo era um privilegiado. Ele fazia parte do Sinédrio. Era um homem de profunda sabedoria, um homem de profundo conhecimento. Há quem diga, por exemplo, que se Saulo
não tivesse se convertido ao cristianismo, ainda assim ele seria conhecido no mundo por conta da sua sabedoria, por conta, né, do seu profundo saber. Saulo era um fariseu, Saulo era culto, mas ele era um fariseu culto, mas também ele era um perseguidor da igreja. Saulo acreditava em Deus, ele acreditava, mas ele repudiava a pessoa de Jesus. Tem gente que crê em Deus, mas não crê em Jesus. Tem gente que crê em Deus, mas não largam as imagens de escultura. Tem gente que crê em Deus, mas também crê que ela mesma é um Deus. Então tem gente que crê em tudo. Saulo acreditava em Deus, mas não acreditava em Jesus. E aí Saulo sabia que a lei mandava amar, porque ele tinha conhecimento da lei. Mas ainda assim ele preferia perseguir os cristãos. Onde há amor na perseguição aos cristãos. E aí Estevão, lembram de Estevão? Diácono Estevão, Atos 7. Pois é, Estevão foi morto porque Saulo mandou, porque Saulo consentiu. Saulo poderia ter impedido a morte dele, mas Saulo não cria em Jesus e, portanto, mandou matar a Estevão, consentiu na morte dele. Agora veja, ninguém acreditaria que um homem de uma perversidade tão grande quanto Saulo, um homem tão perverso, um homem tão cruel, um homem tão mau, um perseguidor da igreja, ninguém acreditaria que esse homem tão incrédulo um dia poderia ser o maior expositor do evangelho de todos os tempos. O que aconteceu? Ele ficou sem saída no caminho de Damasco. E ali no caminho de Damasco ele ouviu aquela famosa frase que nós conhecemos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jailton, por que me persegues? Por que me persegues, Saulo? E aí ele não teve outra alternativa, porque quando ele ouve a voz de Jesus, aí ele passa a crer que de fato o Jesus dos cristãos é verdadeiro, o Jesus dos cristãos é real. E aí ele fica sem alternativa, sem saída. Aí ele tem que se curvar a Deus, a Cristo. Ele tem que se curvar ao Salvador do mundo. E ele tem que confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E por que Saulo faz isso? Porque o Espírito Santo já atuava na igreja, já atuava no mundo para convencer o mundo. E Saulo foi convencido no seu coração de que ele deveria crer em Jesus. E ele creu em Jesus. Ele creu. O Espírito Santo o convenceu. O Espírito Santo convence. Ah, mas ele é muito sábio, ele não vai acreditar na simplicidade do Evangelho. Vai acreditar, porque o Evangelho convence. O Evangelho convence o leigo, convence o culto, convence o pobre, convence o rico, convence a todos. Porque o Evangelho ele não age sozinho, não são só letras, não são só palavras vazias, jogadas ao alto. Não, o Evangelho é poder de Deus, diz a Bíblia. É poder para a salvação daquele que crê, diz a Bíblia. Poder vem do termo dunamis, dinamite. Ou seja, o termo dinamite, a dinamite, quando a gente lembra de dinamite, a gente lembra de explosão, a gente lembra de estruturas sendo derrubadas abaixo. Aleluia. E o Evangelho é assim, ele destrói o orgulho das pessoas. Ele faz com que as pessoas vejam que elas são miseráveis, pobres, que elas não têm tudo o que elas precisam, a não ser com Jesus Cristo. Porque é assim que a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo?
Então o Espírito Santo nos convence do pecado para que nós creiamos em Jesus. E aí o texto também diz que ele nos convence da justiça. Que justiça é essa? Não é a justiça humana. O que o texto está dizendo aqui, está falando de uma justiça divina. É a justiça de Cristo. Nós merecíamos a morte, sempre. Sempre. Toda vez que alguém parte desta vida, nós nunca podemos culpar a Deus por ela ter morrido. Ah, porque Deus é culpado disso. Não. Deus, ele nos deu vida. Glória a Deus. Mas nós escolhemos a morte. Deus nos deu vida, mas nós escolhemos o fruto, né? A maçã, foi isso, irmãos? Nós escolhemos o fruto. Deus disse assim: olha, não toque, não coma para que você não morra. Aí nós fomos lá, toquemos e comemos e morremos. Nós sempre merecemos a morte, sempre. Ainda que nós sejamos homens e mulheres salvos e remidos por Deus, ainda que nós repudiemos a morte, nós a merecemos. Ela ainda se faz presente no mundo. Um dia nós nos livraremos dela. Amém. Mas até esse dia chegar, ela está aí. E não tem como escapar, né? Só se Cristo voltar e formos transformados. Mas até lá, uma coisa é certa: a morte, ela virá mais cedo ou mais tarde. Então nós merecemos a morte. Sempre, sempre. E aí Cristo veio e tomou o nosso lugar. Foi isso que aconteceu. A morte era para nós. Cristo então apareceu, morreu em nosso lugar e nos deu vida. Ele pagou o preço para nós, por nós, para que nós tivéssemos vida. Então essa é a justiça que o Espírito Santo convence o pecador, da qual ele convence o pecador. Glória a Deus, glória a Deus. Que ele merece morrer, mas que há o Filho de Deus que se encarnou e morreu em seu lugar para que ele tivesse vida. Então isso é justiça. A nossa vida não vem por intermédio de uma injustiça, mas vem por intermédio de uma justiça graciosa. E o Espírito Santo nos convence do juízo. Que juízo é esse? Que juízo é esse? É o juízo que sobrevirá sobre Satanás. O versículo 11 diz assim: porque o príncipe deste mundo está julgado. Então na cruz, Satanás ele foi derrotado. Glória a Deus. O veredito foi declarado. Culpado é a sua sentença. Satanás é culpado. Se ele é culpado, logo logo ele será lançado no lago de fogo com enxofre. Então não há escapatórias de forma alguma. Ou nós nos rendemos a Deus para vivermos com Deus eternamente, ou nos tornamos capachos de Satanás para irmos com ele para a destruição iminente. É disso que o Espírito Santo convence. O Deus deste século já está julgado, e quem seguir após ele também será. O Deus deste século será destruído, e quem seguir após ele também será. Então por isso que viver ao lado de Cristo, viver com Deus, é sempre a melhor escolha. É o melhor que nós podemos fazer. Ah, mas tem que carregar a cruz. Tem que carregar a cruz. Mas vale a pena carregar a cruz. Sempre vai valer a pena andar de mãos dadas com Deus. Sempre vai valer a pena servir a Deus.
O Espírito Santo convence o pecador dessas verdades. Sabe para quê? Para que a consciência dele, do pecador, fique pesada. Para que ele se arrependa. Para que ele volte-se para Deus. O Espírito Santo continua falando ao mundo, continua falando aos corações. Ele continua falando como falou a Nicodemos em Cristo, e Nicodemos ouviu as palavras: é preciso que você nasça de novo. Amém. Glória a Deus. Tem gente que quer Deus, que quer as bênçãos, mas não quer nascer de novo. Temos que nascer de novo. Temos que ter uma nova vida. Temos que viver em Deus, assim como Deus vive em nós. Amém, Jesus. Então o Espírito Santo convence o pecador. É por isso que nós precisamos pregar a palavra. É por intermédio da palavra que o Espírito Santo convence as pessoas. Se nós pregarmos a palavra, falarmos do Evangelho, o Espírito Santo libertará os oprimidos de Satanás. Se nós pregarmos o Evangelho, o Espírito Santo, ele salvará a nossa casa, a nossa família. Se pregarmos o Evangelho, o Espírito Santo transformará os corações de pedra em corações de carne. Tem um escritor muito famoso no mundo por sua incrível sabedoria, C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele era um professor universitário, era um historiador, era um mestre, doutor em história medieval. Ele não cria em Deus, ele não acreditava em Deus. Ele conta nas suas obras da sua conversão, e aí ele compara Deus, ele compara Cristo como um cão de caça do céu. Vocês sabem o que é um cão de caça? O cão de caça não desiste até pegar a sua presa. E ele se coloca como uma presa. Para ele era uma presa que estava fugindo de Deus, que estava fugindo de Cristo, e Cristo estava no encalço dele. E ele fugia para um lado e Cristo estava atrás, fugia para o outro e Cristo ia atrás. Até que um dia ele ficou encurralado, ele não sabia mais o que fazer. E aí então ele se rendeu a Jesus. Glória a Deus. Ou seja, o cão de caça do céu o pegou. E ele abriu o seu peito, pegou o seu coração, estraçalhou aquele coração de pedra e colocou um coração de carne. É assim que Cristo faz, é assim que Deus faz. Quando a palavra ela é pregada, quando o Evangelho ele é ministrado aos corações, o Espírito Santo age para convencer as pessoas. Para convencer. Então o Espírito Santo habita em nós para nos convencer, mas também o Espírito Santo habita em nós para encorajar. Aleluia. E aí o versículo 7 do capítulo 16 de João, do Evangelho de João, as palavras de Jesus dizem assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. A palavra Consolador, ela tem o sentido de alguém que caminha do lado do outro para ajudar. É isso que o Consolador faz. Um Consolador é alguém que injeta coragem nos acovardados. O Consolador é aquele que anima para a luta. O Consolador, ele ajuda as pessoas. O Consolador, ele encoraja a igreja, ele encoraja o cristão. Mas nós cristãos precisamos de encorajamento. Precisamos.
Por que precisamos de encorajamento? Porque a Bíblia diz que nós somos como ovelhas em meio a lobos. Porque nós vivemos num mundo que é hostil ao Evangelho. E para você ser um cristão no mundo, você tem que ter, sobretudo, coragem. O medo não é admissível. Ser cristão no mundo hostil exige coragem e muita coragem. Muitos foram perseguidos, muitos foram mortos por causa do Evangelho de Cristo. Todos os apóstolos de Jesus, todos, com exceção de João, do evangelista João, todos foram mortos de forma cruel, por defenderem o Evangelho, por viverem o Evangelho. Tem muita gente aí querendo ser apóstolo, mas ninguém quer morrer pelo Evangelho. Tem muita gente querendo ser apóstolo, mas ninguém quer enfrentar as provações, as tribulações, só querem prosperidade. Pois é, ser cristão no mundo exige coragem, e muita coragem. A Bíblia chama esses apóstolos e outros personagens do Antigo Testamento, Novo Testamento, a Bíblia chama-os de heróis da fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O herói, ele é perseguido. Os heróis da fé foram perseguidos. Os heróis da fé foram zombados. Os heróis da fé, eles foram tidos como escória da sociedade. Os inimigos da obra de Deus conseguiram tirar os membros dos corpos dos heróis da fé. Eles deceparam-lhes a cabeça, deceparam-lhe os braços, pernas, jogaram-lhe em coliseus para serem estraçalhados por leões, enquanto as pessoas batiam palma, enquanto as pessoas se alegravam em ver aquela carnificina, aquele filme de terror ao vivo em plena arena. Os inimigos da obra de Deus conseguiram tirar-lhes o sangue, fizeram o sangue jorrar dos seus corpos, fizeram lágrimas caírem dos seus olhos. Eles tentaram tirá-los da presença de Cristo, invadindo as igrejas, as sinagogas. Mas eles nunca conseguiram tirar Cristo da mente deles. Nunca. Por que não? Porque os cristãos tinham tanta convicção a ponto de enfrentar tudo por amor ao seu Cristo, por amor ao seu Mestre. E por que eles tiveram coragem, tanta coragem? Porque o Espírito Santo era com eles, porque o encorajador estava com eles. Se vier uma grande tribulação, uma grande perseguição no nosso mundo democrático, se a democracia deixar de ser democracia, se o país laico deixar de ser laico, e nós não tivermos mais liberdade religiosa, e aí nós pensamos, será que nós vamos suportar? Será que nós vamos conseguir? Eu digo a você, meus irmãos, que se o Espírito Santo tiver em nós, nós vamos conseguir sim. Amém. Porque o Espírito Santo injeta coragem nos acovardados. O Espírito Santo, ele anima, ele está junto. Então, com o Espírito Santo, tudo é possível de acontecer. Com o Espírito Santo, fraco se torna forte. Os versículos 24 e 31 do capítulo 4 de Atos, eles mostram que diante da perseguição, tanto os apóstolos quanto os demais membros da igreja levantaram a voz a Deus. Eles clamaram, eles oraram a Deus. Sabe por quê? Porque eles estavam sofrendo tanto, a perseguição era tanta, que eles clamaram: Senhor, e aí, o que é que vai acontecer? Até quando a gente vai permanecer nessa situação? Pois é, quando a tribulação vem, quando a perseguição vem, a gente tem algumas reações. O instinto protetor que há em nós nos leva à fuga, por exemplo.
Quando os problemas vêm, quando as questões aparecem, quando a gente pensa, não dá para resolver, a gente foge. Os cristãos aqui de Atos 4, eles não fugiram. Eles se ajoelharam e oraram, clamaram a Deus. A perseguição não os priva de falar com Deus, não os priva da oração. Os reis da terra não os impediu de se prostrarem diante do trono de Deus. A falta de fé dos incrédulos não abalou a confiança dos filhos de Cristo. O sinédrio, as perseguições, as ameaças, as proibições, nada disso silenciou a igreja. A igreja não pode ser silenciada, a não ser que o próprio Deus a silencie. Mas Deus deu autoridade para a igreja, para que ela continuasse caminhando. E ela continuou caminhando. E ninguém pôde parar a igreja. Porque a igreja ela está debaixo do poder de um Deus que é soberano. Um Deus que cuida de todas as coisas. Um Deus que conduz. Então Deus sempre vai conduzir a igreja em todas as épocas. Em todas as épocas, em todos os lugares. Ser um cristão sempre foi, sempre será um grande desafio. Não é de hoje que os conceitos que nós defendemos afrontam o sistema maligno defendido pelo Deus deste século. O nosso pensamento é diferente, a nossa ideia é diferente. Por isso que os crentes, eles sempre foram alvos de duras perseguições. É porque os cristãos, eles pregam contra o tráfico, então eles são perseguidos. É porque os cristãos pregam contra o sexo fora do casamento, e eles são perseguidos. É porque os cristãos pregam contra a deturpação sexual nas escolas. Eles pregam contra a cartilhinha que estão dando para as criancinhas lá, para que elas aprendam atividades sexuais entre menino e menino, menina e menina. Por isso os cristãos são perseguidos. É porque os cristãos pregam contra a corrupção na política. É porque eles pregam contra a corrupção na vida do cidadão. Os cristãos, eles pregam contra os políticos corruptos, mas também pregam contra os cidadãos corruptos. É porque a igreja prega contra si mesma. Ela prega contra os próprios cristãos que vivem em corrupção. Então por isso a igreja ela é perseguida. Ela é perseguida porque ela prega contra o aborto, porque ela prega contra a ideia do rouba mais faz, porque ela prega contra o secularismo. Por isso nós somos perseguidos. O evangelho recruta pessoas das trevas para a luz. Ela muda a realidade das pessoas. O evangelho muda a mentalidade das pessoas. O evangelho transforma velhas em novas criaturas. E é por isso que nós sofremos retaliações do sistema vigente. Pedro, João e os demais cristãos da igreja primitiva foram perseguidos, mas eles não se calaram. E por que não? Por causa do Espírito Santo, que sempre atuou de forma eficaz na vida da igreja. Em Atos capítulo 4, 29, eles pedem: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Os cristãos aqui, irmãos, eles não estão pedindo o fim do sofrimento. Eles não estão pedindo para que Deus julgasse os seus inimigos. O que os cristãos estão pedindo é que Deus olhasse para o problema. Eles estão pedindo para poder para testemunhar. As ameaças vêm, eles sabem que sempre vai haver ameaça. Eles não oram pelo fim das ameaças. Eles oram para que diante das ameaças eles tenham poder, eles tenham coragem, eles tenham ânimo. Eles não estavam orando em causa própria. Eles estavam orando em favor da pregação do evangelho.
Eles pedem para que Deus os capacite para pregar com intrepidez, com convicção, com sabedoria. Cadê os cristãos convictos desta geração? Cadê os cristãos convictos das faculdades? Cadê os cristãos convictos dos trabalhos, nas empresas? Cadê? Onde estão os cristãos convictos? Parece que está cada vez mais escasso o número de cristãos convictos. Cadê os cristãos que defendem a fé? Os cristãos que defendem a verdade? Os cristãos que defendem a palavra? Estão cada vez mais escassos. Talvez esteja faltando isso. Talvez esteja faltando mais joelho no chão. Esteja faltando mais vontade de pedir pelo Evangelho e não por si mesmo. E aí no versículo 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles pregaram com intrepidez, porque o Espírito Santo é o respaldo poderoso que temos na pregação do Evangelho. A pregação ela só pode ser eficaz se o Espírito Santo estiver no comando. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa inteligência, não é nosso carisma que vai fazer com que o Evangelho sobressaia. O que faz com que o Evangelho sobressaia, o que faz com que nós sejamos cristãos de verdade, é o Espírito Santo na nossa vida. Fique em pé, por gentileza. O Deus que vive em nós é o Deus que age para nos convencer, é o Deus que age para nos encorajar. Eu não sei em que Ele precisa lhe convencer. Eu não sei a quem dos seus Ele ainda precisa convencer. Eu não sei a que ou a quem Ele precisa encorajar. Mas eu sei que Ele, na sua soberania, Ele tanto convence quanto encoraja também. Então eu convido a você neste momento a fechar os seus olhos. E você vai interceder a este Deus, ao Espírito Santo, ao Deus que vive em nós. Você vai interceder por convencimento, por encorajamento. Você vai pedir graça a Deus, você vai pedir misericórdia a Ele, para que haja da parte dele uma ação poderosa na sua vida. É isso, meu Deus, que nós oramos. É isso, Senhor, que nós te pedimos. Porque nós dependemos de Ti, Senhor. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Tua ajuda. Precisamos de Tua graça e misericórdia, meu Deus. Precisamos que venhas atuar em nós. Tu conheces o nosso coração, Senhor. Tu sabes o que se passa na nossa vida. Tu sabes, meu Deus, até onde iremos. Tu sabes de nossas limitações. Mas nós oramos a Ti, Senhor, porque nós entendemos que Tua palavra é verdadeira e fiel. Porque entendemos que Tu estás conosco sempre, Senhor. Oh Deus amado, traze sobre nossas famílias o convencimento, aquela pessoa, Senhor, que ainda não se convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós te pedimos, ó Deus, leve com o Teu poder, com a Tua graça, o convencimento, Senhor. Convença-lhes que precisam acreditar em Ti, meu Deus, que não há salvação fora de Cristo, que não há salvação, que não há outro caminho a não ser por Jesus Cristo. Convença-os, ó Pai, a entenderem que o Teu Filho Jesus é o responsável por uma nova chance, meu Deus, que Ele morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Convença-os, ó Deus, acerca do juízo de que o Deus deste século está julgado, meu Deus. Ó Senhor da glória, traze encorajamento para nós.
Ó Senhor da glória, aqueles cujos corações estão fracos, desanimados, aqueles que pensam estarem sozinhos diante dos problemas da vida, nós te pedimos, meu Deus, atue nos seus corações, faça-se presente ali, meu Deus, faça-se presente em nossa vida, em nosso ser, Senhor, porque de nós mesmos, para onde iremos? Para lugar algum, meu Deus, dependemos exclusivamente da Tua graça. A Tua graça nos basta, a Tua graça faz com que a nossa fraqueza se transforme em força. Dá força a nós, Senhor, para que possamos viver o Evangelho, para que possamos defendê-lo, para que Ele seja sempre atuante em nós. Dai-nos coragem para que permitamos que este Deus, o Espírito, viva em nós, para que Ele nos direcione em nossa vida, em nossas palavras, em nossos pensamentos, para que Ele direcione em nossas decisões, para que Ele nos ajude a trilharmos os caminhos estreitos, se tivermos de escolher caminhos fáceis. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos dê forças e coragem, para que possamos escolher os caminhos certos, para que trilhemos caminhos certos, para que tomemos atitudes certas, ainda que isso implique em prejuízo para nós. Mas nós hoje entendemos que viver o Evangelho é carregar a cruz. E nós entendemos que carregar a cruz é sacrifício, que amar a Ti, meu Deus, é sacrifício. Então, Senhor, que haja em nosso coração o desejo de nos sacrificarmos por Ti, de vivermos para Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.